cobra! Zulaê Cobra, é a ala do Butantan do Congresso. Você viu que até afogado, quando você afoga, até em cobra segura. É, tá vendo? Você sabe que lá no Congresso Nacional eles falam que o meu nome não é nome, é qualificação. É mesmo? O sobrenome não é sobrenome, Beleza. Cobra. É qualificação. Isso é um elogio. Isso é uma coisa horrorosa. Eu não sei se é elogio. Como não? Ela é cobra. Não se fala isso? Os cobras. Aí tem dois Ou significados, dizem ela é uma cobra, no sentido de venenosa, será? Não, tá em todos os sentidos. Eu acho que nos dois sentidos. Você seria uma cobra venenosa? Se você fosse cobra mesmo, qual é a cobra que você gostaria de ser? Venenosa, pra matar. Pra matar, pra valer. Eu não gosto de coisa de somenos. Eu não gosto de uma coisa que é e não é. Não gosto de nada morno. Você Tem quer que ser cobra, pra valer. cobra, né? Aquela cobra que levanta assim, como é que chama aquela? Naja. Aquela naja, que vem e mata mesmo. Mas a cobra é um bichinho tão safado que duas cobras foram beber água no rio, aí tiraram o veneno, botaram na pedrinha ali do lado pra não beber água. Elas foram beber água no rio, pra não misturar com veneno. Aí foram lá, beberam água. Aí uma saiu antes, né? Botou o veneno de volta, chegou a segunda, saiu, procurou o veneno e não achava. Ué, aí falou pro outro, por acaso você viu o meu veneno? A outra já, já tinha pego o veneno da outra também. É. Mas você não é uma pessoa venenosa. Não, não sou. Mas sou uma pessoa brava, sou uma pessoa que gosta de resultado. Eu não gosto de nada meio parado, meio assim, sabe? Você não não vai pra anda- lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que mudar até o conceito. E você de não vida anda, política, não anda de vida braba, toda. não anda braba com o nosso querido presidente Fernando Henrique? Ando. Eu acho que a coisa não tá boa, sabe? Essa marcha aí teve um valor muito grande, muito importante. Eu sou um PSDB, mas eu chamo PSDB do C, você sabe, né? Tá famoso na Câmara Federal. Eu sou PSDB do Covas. Mas isso eu faço questão de dizer. Que eu adoro esse Mário Covas, acho um homem maravilhoso em todo sentido, na pessoa. Que a maravilha é a pessoa. Nem sempre, às vezes, você consegue um resultado. Claro. Mas aí nós estávamos dizendo isso. Eu acho que nós, do PSDB, temos que fazer essa crítica, essa autocrítica, que hoje o partido está fazendo, meio tardiamente. Nós ficamos muito a reboque do Fernando Henrique. Porque quando você tem um partido novo e tem um presidente da República, você fica muito maravilhado com essa coisa toda. Isso foi muito ruim para o PSDB. Você viu as fotografias do Fernando Henrique ao lado do pessoal do PCdoB, apoiando o Fernando Henrique. O Fernando Henrique participou de movimentos históricos importantíssimos do país, né? E ele não, por mais que ele peça para esquecer uma série de coisas, tem coisas que nós não podemos esquecer. E nem ele pode Ainda mais esquecer. uns 20 anos de anistia. E nem ele pode esquecer, João. Nem ele pode esquecer. Eu acho que é um homem que teve um passado muito de dignidade, um homem que teve uma luta muito grande no passado, um homem que tem hoje uma presença a nível universal, a nível do mundo todo. Ele não pode se deixar levar por um politiqueiro assim, pessoas que ficam ao redor, sabe? Gente que não tem o significado que ele tem. E eu acho que ele hoje entende esse papel. Esta mudança dele do ministério foi muito importante. Levar para lá o Luiz Nunes Ferreira, o parente, ele está com Mas o o pessoal... Luiz Nunes Ferreira tem tido posições, a meu ver, decepcionantes numa série de assuntos. Eu também, é uma coisa complicada conversar aqui com você, porque realmente também concordo. Concordo. Para mim tem posições até decepcionantes. É verdade. Em relação à sua biografia ao passado política. dele, a capacidade dele. É por isso que eu falo, a gente não pode perder as origens. Nunca perder as origens. Parece aquele negócio do jeito que falava citando, fazendo uma butade, uma piada com o Fernando Henrique, aí caberia também entrar o Aloysio e tantos outros dentro da mesma piada, dizendo assim, não, eu admiro muito o presidente Fernando Henrique, porque ele foi caçado, ele foi exilado, foi perseguido, hoje é presidente, mas continua fiel aos seus ideais políticos de direita. Então, que é uma coisa meio maldosa, mas são pessoas que nos causam mais decepção, não é questão de dizer, é como eu costumo dizer, não é que eu acho que seja o governo do Fernando Henrique seja o pior que o Brasil já teve. Não, é dos melhores que o Brasil já teve, mas é dos piores. É o pior governo que se espera do Fernando Henrique. Eu acho que nesse segundo mandato ele está mais preparado, por incrível que pareça. Então, você acha que no terceiro ele acerta? Eu acho que no primeiro ele andou assim um pouco, deslumbrado também com o poder. O poder é uma coisa complicada, viu, João? É muito complicado. Mas fala do ministério. Agora, com relação ao presente, ele talvez tenha muito mais chance de acertar. Esse começo não foi bom, não foi nada bom, mas não dependeu só dele.
Eu acho que ele mudou o ministério, ele colocou o Zé Carlos Dias, ministro da Justiça. Ótimo. É um ótimo. homem de passado, é um homem sério. Certo. Ainda conversei com ele hoje, que teve lá um problema de saúde. Quero que o Zé Carlos faça... Ele tá bom já? Tá muito bem. Ele não teve nada, no fundo, né? Ele não teve nada, mas teve alguma coisa, né? Porque a pessoa... Isso é o pior sente, que existe. É a pior coisa do mundo é que você se sente que você tem. O médico não identifica. Você já sentiu, o senhor já sentiu isso antes? Já. Já teve isso antes, já. Pois é, tá tendo de novo. Fica sem saber o que foi. Mas quero que ele faça do Ministério da Justiça algo que seja de realidade para o povo brasileiro. Bom, falando no Ministério da Justiça, você está aí encarregada da reforma, se dedicando à reforma do Judiciário. Engraçado que eu entrevistei aqui uma pessoa sensacional, um juiz, Dr. Fernando Torinho Neto, foi em março, né? Presidente da associação, se não me engano, é presidente da Associação dos Juízes Federais. Exatamente. Deu uma entrevista impecável, maravilhosa, e ele falou que primeiro que havia uma lentidão nessa reforma. Primeiro, por exemplo, o presidente Fernando Henrique tinha atrasado 7 meses a nomeação de um dos ministros do Supremo, não me lembro exatamente agora o que era, mas era uma coisa que era fundamental que fosse rápido, levou 7 meses. E que ele achava que era fundamental que essa reforma, que era necessária ao Judiciário, terminasse em 5 meses. 5 meses é exatamente hoje, desde a época que ele veio até hoje. Se ele veio aqui no começo do ano, nós só podemos... Em março, ele veio em março. A gente recomeçou essa comissão em março. Final de março, começo de abril. E a verdade é que esta comissão de reforma do Poder Judiciário começou em 95 e parou em 96. E em 97 e 98 não teve como a gente começar a tentar terminar. Por quê? Porque havia muita má vontade. A verdade é que não depende do presidente da República. Muito pelo contrário. Depende do Congresso Nacional e depende de uma vontade política nossa. Mas a pressão é muito grande, show. Ninguém quer mudar nada. Quem é que faz pressão? Todo mundo faz. Por exemplo, juiz, que partido faz pressão? Olha, a coisa mais complicada dessa reforma é o tal de controle externo da magistratura. Isso deu pano para manga. Por quê? Porque ninguém queria. Todo mundo ficava incomodado. Aí veio a CPI do Judiciário. Quando chegou a CPI, todo mundo viu que a situação do Judiciário precisa ser mudada. Então, aqueles mesmos homens do Poder Judiciário que não queriam a reforma, vieram correndo para a Câmara Federal para fazer a reforma. Então, hoje a Câmara Federal termina já a comissão, eu sou a nova relatora, eu assumi agora dia 11 de agosto, o Aloysio largou a relatoria em julho, que foi recesso, infelizmente, se eu soubesse que eu ia assumir a relatoria, eu não deixava a comissão nas férias, mas a verdade é que eu assumi agora em agosto. Estou apresentando o relatório agora, dia 13 de setembro, e vamos discutir sim na comissão e vamos votar, porque hoje há um consenso da população toda querendo a reforma. Não tem quem não queira. Ninguém mais quer ser povo sem justiça. O acesso à justiça é necessário. Você não pode ter uma justiça lenta, uma justiça cara, uma justiça elitista, uma justiça com homens que não conversam, que não cumprimentam. Fala boa tarde para o juiz não responde. Você tem advogados aí? Não responde, Jô. Não quer. Ministério Público também. Mas você não está generalizando, né? Não. Porque eu conheço. Eu estou dizendo que nós temos aí ainda um compromisso do Poder Judiciário com o povo. Mas o juiz ganha dinheiro do povo. Quem paga o juiz é o povo. Quem paga desembargador é povo. Quem paga ministro é povo. Então, presidente também, deputado também é povo. Todo mundo é povo. É. Só que o povo gosta de falar mal de nós. Fala muito mal do Executivo e do Legislativo. Mas o povo brasileiro ainda não começou a falar mal do Judiciário. Ele sente... É que tem tanta coisa para falar mal que não deu tempo de falar mal, de chegar no Judiciário. Tem muita coisa, realmente. Mas o Judiciário é o desaguar de tudo, João. Mas você falou uma coisa e você não me respondeu, né? Você falou que as pressões são fortíssimas. Quem exerce esse tipo de pressão? Através de que partido essa pressão é exercida? Todos os partidos, todos os partidos. Mesmo do PT? Mesmo do PT, do PC, PSDB? Você tem gente que quer reforma e gente que não quer reforma. Mas quem é que quer menos? PFL? Não, aí não tem. Não, aliás, não tem. Você andou almoçando, jantando com Antônio Carlos Magalhães? Conta pra mim agora esse lado romântico. Hoje eu sou relatora graças também a ele, que a influência é muito grande. Olha, Jô, na Câmara Federal e no Congresso, nós temos que ter um comportamento que seja de resultado. Sim, mas você é seduzida pelo Antônio Carlos Magalhães? Eu não sou seduzida por ninguém. Que é isso? Só por você que está bonitíssimo hoje. Aliás, você está lindo.
Você está um homem magnífico, no esplendor da vida. Precisa falar isso, porque todo mundo fala para mulheres, ninguém fala para o homem. As mulheres também gostam de elogiar homens. Os homens também são gostosos, são maravilhosos. Os homens são lindos. Precisa falar isso. As mulheres. Precisa falar.